Olá, bem-vindos ao Parábolas do Reino. Hoje nós vamos meditar numa parábola bem curtinha que está lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 31, que está a parábola do grão de mostarda. Lá diz que o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que é tão pequenininho, mas à medida que cresce, ele se torna uma árvore gigantesca. E o que essa parábola tem a nos dizer? Se você for um pouco mais na Bíblia, você vai ver que Jesus ele compara a nossa fé com um grão de mostarda. Ele diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês serão capazes de mover montanhas. Vocês já viram um grão de mostarda? Como é minúsculo. É minúsculo e é quase inacreditável como que um grão tão pequenininho se torna numa árvore tão forte, tão gigantesca. É inacreditável. É por isso que Deus nos fala isso, não é? Que a nossa fé é comparada a um grão de mostarda. Se você for analisar um pouco dos patriarcas e profetas nas histórias, se você analisar a história de muitos patriarcas e profetas, você vai ver que eles tinham algo em comum, a fé. Foi pela fé que Abraão se tornou pai de uma grande nação. Foi pela fé que Moisés liderou uma multidão no deserto. Foi pela fé que aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Babilônia, decidiram obedecer a Deus, mesmo que a vida deles estivesse em perigo. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus é fundamental ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela gera obediência, obediência gera experiências, experiência gera amor. Eu não sei como está a sua fé nesse momento que nós estamos passando aí pela segunda onda dessa pandemia, mas uma coisa eu sei, Jesus, ele está com você e ele vai te ajudar a atravessar toda e qualquer situação, seja de desemprego, seja de pandemia, seja de violência, seja de desgaste, seja de desgosto, seja de tristeza, seja qualquer situação, seja lá qual for o seu problema, Deus é a solução. Porque todo aquele que quer seguir, obedecer a Deus, ele precisa ter fé, porque os justos viverão pela fé. Todos passarão por dificuldades. Não vai ser uma nem duas, são várias dificuldades, são vários obstáculos que a fé ela vai ajudar você a superar, vai ajudar você a suportar. Então, eu não sei como está a sua fé, mas aí uns podem dizer, mas como ter fé onde tudo está ao contrário, onde eu não tenho respostas, onde estou no meio de um caos, eu não vejo luz no final do túnel. Justamente esse é o caminho. Não precisa fazer sentido, não precisa ter explicações, é só acreditar no poder sobrenatural do nosso Deus. Então, se você quer ter uma fé mais forte, mais robusta, eu convido você a passar mais tempo contemplando o caráter de Deus. Não as coisas que ele pode fazer, os milagres que ele pode fazer, mas contemplando o caráter dele. E convido você a obedecer tudo que você for aprendendo na palavra de Deus. Não é só uma pessoa que frequenta uma igreja que vai ser salva. Não é uma placa de igreja que vai salvar alguém. É justamente essa intimidade com Deus. É a proximidade de Deus que vai salvar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Pai nesse momento. Pai querido, bondoso Deus, eu te entrego todas essas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Ajude-o, dê força, dê coragem. Salve-os, meu Deus, aumente a sua fé. Por favor, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém, amém. Lembre-se, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque é hoje o dia da sua salvação. Amém?